Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Vamos continuar com a nossa aula de Sistemas de Produção Convencional e Orgânico da disciplina de Horticultura. Acompanhe. As hortaliças de folhas, como o alface, o agrião, por exemplo, rúcula, geralmente são cultivadas próximos a centros consumidores, porque fica mais fácil de você vender, né? Que tem aquele tempo de prateleira que acaba estragando. Então, atualmente, a busca por sistemas de cultivo conservacionistas tem sido grande foco dos agricultores brasileiros. Muito utilizado também o plantio direto, né? Que é aquele plantio que não tem muito revolvimento do solo, que mantém as propriedades químicas e físicas do solo. E o sistema PAES, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um sistema de produção agroecológica integrada e sustentável que você pode plantar aqui por exemplo, né? Um galinheiro aqui com 10 galinhas no meio, e aí ao redor vocês vão fazendo esse plantio dessas culturas, né? Dessas folhosas. E tá tudo integrado. Por que é integrado? Tá tudo integrado porque tem aqui a produção de ovos das galinhas, né? E também o esterco que vai ser colocado para compostagem. E você coloca esse esterco, faz essa compostagem e coloca já como adubação. Então, um sistema agroecológico, orgânico e também sustentável, porque você produz aqui na sua propriedade várias culturas para você realmente consumir e poder vender, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado no sistema PAES. E lembrando que as hortaliças de folhas, elas são mais sensíveis à insolação. Então, se vocês puderem colocar um telado em cima para poder proteger contra chuvas e insolação, seria muito melhor, principalmente o alface, que sofre muito. Eu vou falar mais na frente um pouco mais sobre esse sistema, com essa parte de um cultivo protegido, tá? Mas aqui a gente está falando só de cultivo em campo aberto, então só para lembrar para vocês que as hortaliças de folhas, elas são mais sensíveis à insolação e acabam perdendo um pouco a qualidade, crescendo menos quando não tem essa proteção aérea. Continuando a falar aqui sobre o cultivo aberto, aqui ó, o alface, a cebolinha, vocês podem plantar realmente cultivo aberto, aqui é o plantio direto, ó. O pessoal colocou palhada aqui entre linhas, né, para não também não vir muitas plantas daninhas e já diminuir a mão de obra, tá? E em canteiros aqui levantados, vocês podem fazer também. E aqui, aqui é o projeto do melão que a gente fez, que não pôde colher, né, por conta da pandemia. Mas aqui a gente colocou esse filme de plástico, né, para poder diminuir a temperatura do solo e aumentar a umidade, como também não crescer plantas daninhas aqui, tá bom? Então, é muito utilizado também para plantar hortaliças, plantar melão também, e é muito satisfatório utilizar essa alternativa, né? Mais fotos e exemplos de culturas cultivadas em campo aberto, aqui cebola, tranquilamente cultivada, aqui a cenoura, o tomate, o pepino, todas essas culturas podem ser cultivadas em campo aberto se fizer um manejo realmente adequado, tá bom? Aqui mais uma vez mostrando o mulch plástico na superfície do solo, aqui no experimento do melão que a gente fez no IFP. Então aquelas mudas que vocês viram lá de melão, que a gente fez nas bandejas, colocou, já estava aqui desse tamanho, né, o crescimento bem adequado, e aí diminuir a capina, né, como eu disse para vocês, aqui no plantio direto a gente fez também algumas linhas com plantio direto, colocando a palhada em cima para aumentar essa umidade do solo. Então, esses manejos, eles podem ser adotados no cultivo de campo aberto, que eles são realmente bem satisfatórios ali para a gente conseguir uma boa produção. E também a diminuição de mão de obra, né? Continuando a falar sobre o cultivo de campo aberto aqui, para mostrar para vocês que é uma horta que tem aqui no meu condomínio. Aqui, por exemplo, couve aqui é porque tá errado, né? Mas tem cebolinha plantada, aqui um pouco de tomate, né? Que eles começaram a plantar. Então, tá aqui todo a irrigação, vocês estão vendo aqui, que é por microaspersão, pequenininho, também por gotejamento. Não sei se vocês estão percebendo aqui.
tem cebolinha, tem alface. Então, vocês podem fazer uma horta dessa em casa bem tranquilamente com as informações que vocês tiverem. Tem que ter um bom substrato, adubo aqui orgânico, né? Que eles estão aplicando orgânico. Aqui também tem a cebolinha e o coentro, né? E você vê aqui que é em campo aberto, né? Eles estão querendo colocar um telado para realmente dar uma melhorada nesse aspecto da chuva e também na insolação, principalmente no alface, nessas folhosas. E também planta cenoura, aqui pepino, entre outras culturas. Então é bem legal fazer isso, se vocês tiverem uma propriedade, né? Fazer todo esse manejo e mostrando para vocês que pode realmente, tranquilamente fazer um manejo adequado de cultivo aberto aqui, das hortaliças. Aqui quem fala é o aluno Matheus Nunes Gonçalves, do curso de Agropecuária. Bom, esse daqui é meu pé de caju. A gente pode ver que está ainda em flores, está saindo já as castanhas, mas ainda não começou a criar mesmo o pé de caju, entendeu? O único manejo que a gente faz foi a aplicagem de barragem, por causa que estava tendo muita lagarta, aí estava acabando com os pés de caju. Mas esse é o único manejo em geral. A gente não aplica adubo, só água às vezes. E ele tá assim, ó. Já tá com bastante flores, então parece que a previsão vai ser de uma carga bem boa. Aqui quem fala é o aluno Matheus Nunes Gonçalves, do curso de Agropecuária. Bom, esse daqui é meu pé de caju. A gente pode ver que está ainda em flores, está saindo já as castanhas, mas ainda não começou a criar mesmo o pé de caju, entendeu? O único manejo que a gente faz foi a aplicagem de barragem, por causa que estava tendo muita lagarta, aí estava acabando com os pés de caju. Mas esse é o único manejo em geral. A gente não aplica adubo, só água às vezes. E ele tá assim, ó. Já tá com bastante flores, então parece que a previsão vai ser de uma carga bem boa. Bom, pessoal, aqui é um vídeo do Matheus, né? Do nosso colega que foi enviado. Então, ele fala aqui que não faz um manejo de adubação, nem de irrigação, mas você vê que as plantas elas estão aparentemente, né, com ótimas inflorescências, não tem nenhuma assim doença aparente. Então, eu recomendo que ele faça uma adubação agora, que veja a recomendação de adubação na idade que ela está, né? E que também, se aparecer alguma praga, alguma doença, que estude realmente e veja como combater com defensivos naturais. Eu não sei se no caso dele é produção orgânica, né? Mas aí ele vê a melhor parte. Então ele fala que aplicou a barragem, né? Que ele é um defensivo. Na verdade, não é um defensivo. Ele é um remédio veterinário. Eu falei até para ele que não se usa remédio veterinário nas plantas. E quando vocês se formarem com técnicos agropecuários, vocês também não podem recomendar que você aplicar, né, em plantas algo que não é para planta, né? Que é para animal, tá bom? Então vocês vejam a forma mais adequada para fazer o manejo. E aqui é para mostrar também que tem o cultivo em campo aberto de caju, de forma tranquila, e se fizer um bom manejo realmente vai ter uma boa produção. Gente, aqui é um vídeo que a professora Laís pediu. Estou aqui num plantio de batata, aqui já é um plantio maior, a batata já está toda em pronto de colheita, você pode ver, ela já está madura, já está caindo a folha aqui. Aqui tem bastante batata aqui, graças a Deus, são uns canteirão grande aqui, eu tenho um canteiro aqui, outro ali, são 3 aqui, tem mais um aqui, 4. Ali ao redor da cisterna tudo é um canteiro de batata, que a folha já está caindo, porque no pastor dias que não chove, aí ele não está rebrotando, mas ele já está todo no ponto de colheita. Você pode ver que aqui tudo é raiz, está rachando aqui, ó, as raízes aqui, ó. Aqui as raízes, está no jeito de colher. Mas eu não vou começar a colher a partir da próxima semana. Aqui eu tenho bastante batata. Eu já mostrei um vídeo sobre batata doce,
Mas foi umas batatas que eu estava plantando, né? Que eu replantei, né? Eu já colhi, já replantei, ó. Quando tá rachado assim, tudo é raiz de batata. Está aqui, ó. Raiz, tá no jeito de colher já, viu? Aí eu tenho esses canteiros aqui. Aí eu prometi para ela que eu ia mandar uns vídeos aqui sobre o que eu estava plantando aqui na roça. Eu tô aqui, os canteiros de batata aqui. Aquele dali já tá quase até secando. Tô com medo até de perder aquela batata, porque tá caindo a folha. Mas ali é um canteiro também, ó. Ele tem mais ou menos uns 10 metros de comprimento. Ele vem daqui, ó, dessa cerquinha aqui, vai até lá naquela coisa lá. Tudo isso aqui são 3 canteiros de batata bastante grande. Aí tem mais esse daqui. Isso aqui eu tô aguando ele todos os dias, porque eu pretendo usar essas ramas aqui para semente também. Tem bastante uma batata que ela é mais rápida, a batatinha da folhinha de coração. É uma batata mais rápida. Aquela grandona ali já é uma batata mais demorada, mais tardona. E essa aqui já com 6 meses você consegue colher. Aquela lá não, aquela lá eu já tenho 7 meses, 7 para 8 meses, mas também já está pronta para colher. Isso aqui tudo é batata que eu planto. Aqui também, aqui ao redor, aqui uma cisterna, 60 mil litros d'água, é o que eu sustento minhas plantas aqui, é com ela. Em relação à batata doce do seu João, ele fala aqui que ele plantou em canteiros, né? Que ele irriga com aquela cisterna de 60 mil litros. Então, eu recomendo que ele, no próximo plantio que ele vai colher agora, ele faça uma aração na área, né? Para quebrar realmente esses torrões, que ele diz que é um solo mais argiloso. Então, para quebrar esses torrões, para que as raízes elas consigam penetrar melhor no solo, é bom que ele faça essa aração, depois passar a grade, né? Ou realmente manualmente com a enxada, né? Com a enxada mesmo você pode fazer. E aí faz os canteiros, aumenta mais, deixa o canteiro mais alto para fazer esse melhor manejo e faz a adubação. Né? Ele fala também no vídeo, porque eu acabei cortando porque estava muito grande, né, o vídeo. Ele fala que é um manejo orgânico, que ele não utiliza nada industrializado, utiliza só o calcário, que realmente o calcário pode ser utilizado, que é um manejo orgânico. Mas ele diz que quer usar o NPK, né? Que aí, se ele utilizar o NPK, aquele granulado não será mais realmente um manejo orgânico, mas ele pode também acabar aumentando um pouco a sua produtividade. Eu recomendo que ele faça a compostagem, né, com o que ele tem material aí na sua propriedade e produza o seu próprio composto orgânico. E que se pudesse também fazer uma irrigação por gotejamento, ou por microaspersão, nessas batatas também aumentaria a produtividade, porque você poderia irrigar assim todo dia, tá bom? Nesse outro vídeo, ele também mostra o plantio de batata, só que no comecinho, né? É como eu disse, é bom fazer realmente essa aração mais profunda para quebrar esses torrões, desse solo argiloso, para poder fazer o plantio e ficar mais tranquilo, né? E pode colocar também essa palhada, o plantio direto, a palhada para diminuir a incidência de plantas daninhas nessas leiras, né? Nesses canteiros, que pode produzir de forma realmente mais adequada, tá bom? Aqui ele diz que também faz um composto, né? Para colocar como adubo, um substrato, que também pode ser utilizado para adubar essas plantas. Mostrei como o solo com barro, né, argiloso, e que realmente tem que fazer essa quebra das camadas mais profundas para a gente ter um bom plantio de batata, né, porque tá ali na raiz, que é o que a gente colhe, tá bom, gente? Aqui também tem mostrando outro cultivo, vários outros cultivos de campo aberto, aqui nas fruteiras, tem o maracujá, que é de forma tutorada, como também o morango também pode ser de forma tutorada e o tomate também, o cajueiro, aqui o mamão e também as uvas. Então, tudo isso pode ser produzido de forma no campo aberto, um sistema convencional, pode ser também o sistema orgânico, tá, pessoal? Então, aqui só para mostrar as fotos para vocês de alguns pomares.
Vamos falar um pouquinho sobre o sistema orgânico. Ele dispensa a utilização de insumos agrícolas industrializados, como eu já falei para vocês no começo da videoaula. Eles têm também, a gente utiliza fertilizantes provenientes de fontes orgânicas, fertilizantes naturais, como de esterco bovino, esterco de galinha, esterco de caprinos. A gente pode fazer também a compostagem, né, com todo aquele material que a gente já viu na disciplina de fertilidade do solo. E utiliza também defensivos de origem vegetal, que pode fazer em casa mesmo, com plantas de ninho, por exemplo, então detergente, fumo, entre outros, que a gente também já viu na parte de fitossanidade. Pode utilizar caudas bordalesas sufocáucicas, como também própolis de abelha, para combater também a parte de fungos. E evita o monocultivo, né? Aquele cultivo que só planta milho, milho, milho o ano inteiro. No outro ano, milho de novo, e no outro, milho de novo. Então, faz aquela rotação para deixar o solo mais fértil, tá? Então, o sistema orgânico, ele é muito interessante por conta disso. Por conta também da sustentabilidade e porque deixa o solo realmente, como eu falei, muito mais fértil. Em relação ao manejo orgânico, né, o sistema orgânico que a gente pode produzir, o desafio do produtor orgânico ele é conciliar a alta produtividade em um processo produtivo sustentável e natural. Então, a engenharia ela é capaz de fornecer soluções inovadoras para atingir os resultados desejados. A produção do alface, mesmo em pequenas áreas, como vocês podem ver aqui, permite o consórcio com espécies eficientes na utilização dos recursos de produção como espaço, nutriente, água e luz, tá? Então, o consórcio entre as espécies de hortaliças, ele também pode ser adotado em áreas sob cultivo orgânico como forma de uso mais intensivo da área de plantio, tá bom? Então, aqui é uma circular técnica que vocês podem ler, tá aqui o PDF dele, que é o cultivo em alface em sistema orgânico de produção. E aqui, vocês já ouviram falar deles, os produtos orgânicos? Eles são produzidos sempre com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. A produção orgânica ela consegue se sustentar sem destruir os recursos naturais. E os produtores, os agricultores, eles valorizam as espécies de animais e plantas da nossa natureza, né? Pode também fazer um sistema agroflorestal para ficar tudo sustentável mesmo e orgânico. Então, o manejo do solo é uma das práticas mais importantes no sistema orgânico de cultivo, tá, pessoal? Devendo o solo ser mantido coberto com matéria viva ou morta, que pode utilizar no plantio direto, né? Utilizando-se adubos verdes ou compostos, que vocês já viram na disciplina de fertilidade do solo, né? Na parte de solos, que vocês podem utilizar os adubos verdes, como a crotalária, né? O feijão de porco, para fazer essa adubação verde. As mudanças climáticas têm sido a grande preocupação na produção agrícola em nível mundial e a gente está vivendo um tempo de concentração, de chamado período das águas, que dificulta muito o trabalho de quem pratica agricultura sem irrigação, né, gente, por conta da seca também. Então, a batalha contra as pragas e doenças tem se tornado cada vez mais intensa e difícil de ser vencida, como vem sendo feito ao longo dos últimos 70 anos, desde a Revolução Verde. Aquela Revolução Verde que vem trazendo o uso muito, né, de grande quantidade de defensivos químicos. A sociedade mundial, ela clama hoje por alimentos mais saudáveis, né, por preservação ambiental, por sustentabilidade. E é onde entra a produção orgânica nesse contexto, tá bom? Então, participa também como um dos sistemas de produção capazes de minimizar as dificuldades e as demandas pelas quais passa a agricultura mundial. Aqui é uma reportagem que eu peguei em 2021, né? Que os orgânicos crescem 30% mesmo durante a pandemia e é o setor que quer exportar mais em 2021. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa alta, de acordo com essa pesquisa, ela deve ser a maior consciência dos consumidores, da gente, né? Dos consumidores quanto à associação entre nutrição e saúde. Para fortalecer o sistema imune, por conta dessa pandemia, né? Estão agora dando a preferência a alimentos naturais e orgânicos. Isso é muito bom para a gente que é da área, né? Que quer produzir de forma sustentável realmente. A crise impacta de maneira profunda os nossos hábitos e nos faz repensar o caminho do alimento e o que colocamos para dentro do nosso
corpo. Por quê? Porque as pessoas, depois dessa pandemia, né, de tudo que está acontecendo, estão olhando mais para a saúde, comendo mais em casa e atentas em relação ao que comem. Estão cozinhando mais, né, estão ficando mais em casa. E essa é a grande reinvenção, a compra direta do produtor, em feiras, né, que vocês têm na região de vocês, a valorização do produto local e do entendimento dessas cadeias curtas. Então, só para mostrar para vocês que o manejo orgânico ele está aumentando com a pandemia por conta exatamente dessa preocupação com a saúde. Então é isso, pessoal. A gente finalizou a nossa aula de sistema convencional e orgânico, lembrando que quando a gente planta em campo aberto, a gente pode tanto utilizar o sistema convencional, que é utilizando defensivos agrícolas e muita aração, muita gradagem, né, sem ser plantio direto, como também podemos fazer o manejo orgânico, né, que é um cultivo mínimo, com menos aração, menos máquina, mais na agricultura familiar e também utilizando defensivos naturais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau!